Olá, galerinha, tudo bem? Hoje nossa aula vai ser para falar de Sócrates, o pai da filosofia ocidental. E esse homem que andava perambulando pela Atenas do século V a.C. e que colocou questões muito interessantes e muito importantes para a filosofia ocidental, sobretudo o método dialógico, que vou falar no final dessa aula. Então, falaremos do Sócrates, esse nosso rapaz aqui, tá? E vamos falar da vida dele, dos enfrentamentos dele para com os sofistas, vamos falar também do método dele, vamos falar do que ele acreditava, do que ele pensava e as principais ideias desse grande filósofo. Então, e para isso, o que eu pensei aqui em fazer hoje? Né? Que a gente saia desse cenário. Né? Sócrates foi um cara da polis, da cidade. Então a gente vai sair daqui, vai andar por aí, que nem os peripatéticos que sucederam Sócrates, que eram aqueles filósofos que pensavam enquanto andavam, enquanto perambulavam, enquanto circulavam pela cidade, pela polis. Eu sei que é difícil a gente conseguir, né, circular em tempos de coronavírus, mas vamos tentar fazer essa aula um pouco diferente. Um grande abraço. Olá, galerinha, tudo bom? Bom, hoje nós vamos falar de Sócrates, o grande ícone, o grande pai da filosofia ocidental. E por isso a gente mudou aqui o cenário, a gente veio para a rua, a gente veio para a polis, porque Sócrates é o filósofo da polis, é o filósofo da cidade, é o grande pensador da cidade. Esse homem que desafiou o seu tempo, a sociedade em que ele vivia, e construiu o conceito de dialogia, o conceito de diálogo, de troca, de debate, e deixou um legado para a filosofia, um legado que os filósofos posteriores vão usar, um método que os filósofos posteriores vão usar, mesmo sem nunca ter escrito uma linha, uma letra sequer. Então, Sócrates, como um peripatético, pensava ao falar, e suas palavras eram muito mais do que palavras, eram ações. Grande abraço, já já a gente volta para discutir Sócrates. Uma sociedade na qual as pessoas possam ter tempo para pensar, para produzir, para escrever, e para isso foi necessário, né, nessa sociedade, que se tivesse trabalho escravo, certo? E para Sócrates, negar o ócio era uma ação típica de quem lidava com negócio, negar o ócio, negócio, os comerciantes. Então, dentro da hierarquia da sociedade grega, quem pensa é que está no ócio, e quem produz é que faz negócio, quem nega o ócio. Beleza? Sócrates foi um grande combatente de uma corrente filosófica chamada dos sofistas, que vendiam seus conhecimentos para homens poderosos da polis. E ele fez grandes críticas aos sofistas por eles venderem o pensamento. Para isso, para Sócrates, vender o pensamento era, na verdade, algo muito ruim para a produção autônoma da filosofia, do filósofo. Para Sócrates, não existia verdades como os defendiam os sofistas, as verdades, mas somente uma verdade. A verdade era baseada na beleza e na sincronia lógica. E essa concepção de relativismo sofista deveria ser combatida por Sócrates. Os sofistas seriam uma espécie de, comparando politicamente aqui no Brasil, de PMDB, o partido que faz acordo com todos e que não busca uma orientação
filosófica, uma orientação política própria, uma orientação ideológica própria. Então, Sócrates combatia esse excesso de verdades e buscava uma única verdade para todas as questões. O método socrático, ele se baseia no diálogo, em chamar o outro para dialogar, para depois chegar a uma conclusão. Vamos ver como que funciona esse método. Então, galerinha, como eu falei para vocês, o principal elemento da filosofia socrática é o método socrático, tá? E como é que funciona esse método socrático? Estou colocando aqui alguns slides, tá? Que eu fiz sobre Sócrates, mostrando quem ele foi, tá? As influências que ele sofreu, os influenciadores que ele fez, né? O método socrático, tá? Que é o que nos interessa. Tá? Bom, vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre o método socrático, como que ele funciona, né? Primeiro, ele é dividido em 5 partes, o método socrático, tá? A primeira parte é a parte da exortação. Ele vai convidar alguém para falar sobre alguma coisa. Ele vai provocar um debate. Após convidar alguém para o debate, ele vai indagar. Então, a indagação é a segunda parte do método socrático, correto? Deixar o outro falar livremente, correto? Ele vai diferenciar, aí ele toma a fala, tá? Na terceira parte aí do método socrático, ele toma a fala e vai diferenciar o que é opinião e o que é conhecimento. Isso é muito importante, né, gente? Sobretudo no mundo de hoje, no mundo das fake news, né? No mundo onde as pessoas têm opiniões e não conhecimento. Então ele vai sempre diferenciar num debate o que é opinião, o que é senso comum, do que é conhecimento. Na quarta etapa, ele vai fazer uma ironia. Ele vai pegar as contradições do interlocutor, do que alguém que falou anteriormente colocou. Ele sempre vai colocar de forma irônica. Como eu sempre falo para vocês, não confundir ironia com deboche. Ironia é algo inteligente, tá? No quinto momento, que eu vou chamar aqui de busca pela verdade através do diálogo, é que ele vai colocar a posição dele. E essa posição, tá, vai sair do que Sócrates vai chamar de maiêutica, ou seja, tá, o filósofo, a palavra maiêutica vem de parto. Então, o filósofo, após um diálogo, após diferenciar o que é opinião de conhecimento, após ironizar, pegar as contradições de quem ele conversa, ele é como se ele fizesse um parto. Ele desse origem, ele dá vida a uma ideia que está próxima da verdade. E para o Sócrates, a verdade é acessível a todos. E o filósofo, como parteiro da verdade, auxilia o encontro com a verdade por meio das perguntas do diálogo. Correto? Então, o primeiro passo para se chegar à verdade era conhecer a própria ignorância. Só sei que nada sei. Conhece-te a ti mesmo. São as frases mais famosas de Sócrates. Beleza? Então, eu vou deixar aqui, tá, para vocês esses slides. Vou colocar ele no Drive e vou colocar o endereço, tá, o link do Drive aqui na descrição desse vídeo, tá? Então, a grande contribuição de Sócrates para a filosofia foi a identificação do homem com a sua psique, com a sua alma, né? Os gregos chamavam a psique de alma. Lembrando a vocês, né, que hoje a gente faz uma associação, sempre quando a gente pensa em ideias, a gente faz uma associação com o cérebro, né? Até porque a nossa associação no mundo moderno é uma associação biológica, né, orgânica, devido
aos conhecimentos que nós temos da biologia, sobretudo a partir do século XIX. Para os gregos, tá, as ideias estavam no coração. Tá? O coração para os gregos era o órgão no qual os pensamentos, a razão, a racionalidade surgia. Tá? Então, a alma para o Sócrates se caracteriza pela racionalidade, pela personalidade, pela consciência ética. Então a consciência ética é a busca pela verdade, tá? Então a principal frase dele é: só sei que nada sei e conhece-te a ti mesmo. Beleza, galerinha? Para fechar esse videozinho com a frase ali de Sócrates aqui atrás: só sei que nada sei. Beleza, galera? Uma excelente semana para vocês. Estarei aqui dando continuidade ao nosso canal, produzindo os nossos vídeos. Não se esqueçam de cuidar dos seus, cuidar de si, tá? Nesse período aí da quarentena, respeitar as regras, sobretudo cuidar da higiene. Grande abraço do professor André.